moçambicanos se abanaram ao teu lado, mas a tua confiança, a tua firmeza está no Senhor. Aleluia! E nada pode destruir aquilo que Deus tem para a tua vida, se a tua confiança está posta naquele que é o autor e consumador da sua fé. Obrigada, meus irmãos, que Deus nos abençoe, e a minha alegria é muito grande por poder estar aqui. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Aleluia. Amados irmãos, eu desisti de cantar Macua, porque diante do ministério de louvor desse, eu cantar é uma vergonha, né? Então vocês me perdoem, mas eu quero, em nome de Jesus, trazer em primeiro plano informações do campo missionário. Todos vocês sabem que o campo missionário em Moçambique deu-se início com a ida de um pastor português, pastor Fausto Adão, a Moçambique em uma missão de paz no ano de 2003. E ele, chegando lá, ficou um ano e ganhou 6 jovens para Cristo. E ele viu que aquele campo poderia ser um campo missionário, aonde a igreja metodista wesleyana poderia entrar naquelas terras para ganhar almas para Cristo. Então entrou em contato com a Secretaria-Geral de Missões no Brasil. Então enviaram a missionária Conselita Pinto, que tem estado conosco até hoje, e é líder do campo, em 2004. Em 2005, enviaram uma equipe missionária de 5 pessoas. Das 5, uma pessoa voltou depois de 2 anos, outra depois de 4 anos, e eu e a minha esposa temos estado lá até o dia de hoje. E no mês passado chegou lá a missionária Roseli, para também ficar 2 anos e posteriormente poderá ficar mais. Mas tudo isso tinha um propósito de Deus. Aonde iniciou o trabalho é no norte de Moçambique. E o norte de Moçambique é uma região muito fechada. Há muitos islâmicos. É uma região difícil de se evangelizar. Nós estamos na província de Nampula. Moçambique tem 10 províncias, 10 estados. E nós estamos na penúltima, a 400 e poucos quilômetros da fronteira com Tanzânia, e a mais de 2.000 quilômetros da capital do país. Na cidade onde a primeira igreja foi construída, a igreja de Nacala-Porto, quando chegamos, 96% da população era islâmica. No ano passado, o missiólogo, o antropólogo Ronaldo Lidório esteve lá fazendo uma pesquisa de campo, e ele trouxe-nos uma informação aos missionários de que houve uma redução na porcentagem de adeptos ao islamismo de 10%. E o norte de Moçambique, que tinha 96%, hoje tem 86%. Aleluia! A wesleyana tem trabalhado de uma forma diferenciada. Apesar de poucos obreiros para uma grande seara, Deus tem nos capacitado e tem nos feito avançar sem medo, sem medir esforços. Amados, em 7 anos de trabalho, nós temos 3 igrejas construídas e 5 congregações. Uma igreja tem 3 congregações: a igreja de Alua,
tem a Diantoto, na Micone e na Mapa. E a igreja de Lameado tem na Mete e no Chica. A igreja de Nacala ainda não tem congregações, mas em breve terá. Nós realizamos em Moçambique um seminário, um batismo por ano, e juntamos todos os convertidos de cada congregação e igreja. Por que um batismo ao ano? O africano, ele batiza para não ser pagão. Ou seja, para quando ele morrer, ter alguém que o leve para ser enterrado. Então, um batismo ao ano significa que os que estão sendo batizados frequentaram 12 meses na igreja e passaram pela classe de batismo e discipulado. Aleluia! A igreja brasileira em Moçambique, ela tem crescido de uma forma correta. Temos preparado líderes nativos, autóctones, para que a igreja possa produzir os seus próprios frutos. As congregações são frutos da obra evangelizadora de cada igreja. Aleluia! Amados irmãos, grandes são as bênçãos e grandes são também as dificuldades. Nós realizamos 3 seminários por ano para os líderes locais de nossas igrejas. E em meio à ministração da palavra, a tudo aquilo que Deus tem realizado com aqueles homens moçambicanos, nós percebemos o quanto eles são carentes, o quanto eles necessitam de ajuda, necessitam de uma mão amiga, de uma palavra encorajadora. Há 17 anos terminou a guerra em Moçambique. Moçambique se tornou república há 32 anos. Mas 17 anos, 13 anos, eles ficaram em guerras uns com os outros, para ver quem iria ocupar a maior parte territorial. Moçambique tem 23 etnias, 23 línguas, dialetos. Nós trabalhamos com um povo chamado Macua. Eles não passam de 1,56 m. É verdade, todos baixinhos. O mais alto lá tem 1,60 m. Aleluia. Eu lá sou um gigante, mas não sou Golias. Aleluia. Amados, essa etnia é uma etnia animista. O que são os animistas? Independente da religião que ele professa, pratica, acreditam que os mortos estão ali, ao redor deles. Então eles fazem oferendas aos antepassados, porque eles acreditam que os espíritos dos seus familiares estão ali para poder abençoar, se eles forem agradados, ou para amaldiçoar. Todos nós sabemos que após a morte segue-se o juízo. E estes que se apresentam diante deles como familiares são espíritos malignos, são demônios,
que falam com eles através de árvores, através de animais, e até mesmo se materializam. Os desafios espirituais ali em Moçambique, no norte daquele país, são enormes. Devemos estar revestidos da graça de Deus, cobertos pela oração da igreja que nos envia. Porque se não for assim, seremos derrotados. Mas aprove a Deus que uma vez nos fez nascer de novo, e todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Aleluia! Todo aquele que é gerado pela palavra, todo aquele que é transformado por Deus, o maligno olha, deseja, quer comer, quer devorar, mas ele não pode. E nós andamos naquele lugar, na confiança de que Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Amados, Deus é tremendo. O bispo esteve lá no ano passado e realizou 10 casamentos. Ou seja, presbíteros e diáconos de nossas igrejas estão casados legalmente perante Deus, perante a lei de Moçambique e não perante a tradição. Porque a tradição é algo muito forte em Moçambique. Nós temos que trabalhar constantemente para que os membros das igrejas não sejam conduzidos pela força da tradição. Dentro da missiologia, diz que para um africano animista ou islâmico se converter ao Evangelho e se portar genuinamente como um cristão, demora 15 anos. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus de milagres. Amados, em quase 8 anos, nós temos percebido moçambicanos serem batizados com o Espírito Santo. Moçambicanos vivendo dia a dia para Cristo e evangelizando. E percebemos também as fraquezas de outros, mas que mesmo diante de tanta fraqueza, eles não se afastam da igreja. Eles permanecem ali chorando, clamando, buscando força para continuar a caminhar. Deus, Ele tem nos livrado de muitos desastres em Moçambique, de fúrias, onde Satanás levanta pessoas para destruir a obra, para envergonhar o que Deus está realizando. Mas em todas elas, ou o Senhor leva, ou o Senhor afasta, Deus sempre tem nos preservado naquele lugar. Amados, uma igreja evangélica, ela só pode ser evangélica quando evangelizar. Aleluia! Um cristão evangélico, ele só pode ser evangélico se ele for um evangelizador. Quantas dificuldades eu e minha esposa temos passado no campo missionário. Quantos milagres de Deus temos visto em nossa vida e por intermédio de nossa vida. A minha esposa, ela é coordenadora do Centro Infantil de Oeste.